Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Nossa live de revisão de processo do trabalho. Vamos chegando. Vamos chegando, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar, então, vai retomar a questão da execução, as teses e identificação das peças da execução. E vamos falar também de outras medidas judiciais que são cabíveis, que eu vi que foram pedidas ali, que são temas de dúvida, como, por exemplo, ação rescisória. A gente vai falar aqui na nossa live de hoje, tá? Então, sejam bem-vindos para a nossa live, sejam bem-vindos. Eu já vou, desde logo aqui, já desativar os comentários para a gente focar no conteúdo, focar aqui no nosso conteúdo de hoje, tá? E depois a gente abre para as dúvidas, tá? Aqui, só antes de iniciar, a Daniela estava perguntando sobre o cronograma de 12 dias, se é possível aprovar. São diversos fatores que têm que ser levados em consideração, Daniela. O cronograma ele está focado em trazer o máximo daquilo que é essencial para a aprovação de vocês. Mas é claro que também depende da dedicação, né, de cumprir esse cronograma, de se dedicar, de se empenhar, fazer esses 12 dias render muito, tá? Bom, gente, eu vou então desativando aqui, vou desativar aqui os comentários, deixa eu colocar aqui. Pronto, gente, vamos lá então, vamos para o nosso conteúdo de hoje da nossa live, tá? Pessoal, olha só, ontem a gente falava na nossa live de ontem, mas aí por problemas técnicos ela não ficou salva, então eu vou dar uma retomada inicial aqui naquele tema até pra gente seguir para os próximos, tá? A gente falava ontem sobre as teses na execução e o que eu posso arguir em peças que são feitas durante a execução, né? E aí eu explicava para vocês que na execução a gente tem acontecimentos, então notadamente que as discussões que serão feitas serão sobre esses acontecimentos da execução, como por exemplo, quando a gente tem, primeiro momento que a gente tem a fase de liquidação. Na liquidação, são apresentados os cálculos quando aquela sentença é ilíquida. E aí, se porventura os cálculos não foram feitos da forma correta, se porventura ali nós temos, vamos imaginar, a aplicação de uma correção monetária não observando os parâmetros, se nós tivermos, por exemplo, além de correção monetária, aplicação de juros que não respeitam as regras que nós temos lá, súmulas, artigos, que dispõem, por exemplo, a partir de quando conta os juros de mora, como vai ser feita a correção monetária. Então, se estes temas, por exemplo, juros, correção monetária, estão aparecendo no seu enunciado, daí você vai para o índice remissivo, busca por esses temas, juros, correção monetária, e você percebe que eles não foram feitos da forma adequada, é uma possível tese para suas peças, né? Lembrando que só vai poder ser discutido em embargos à execução ou impugnação estes cálculos se, né, nesta fase de liquidação também houve a impugnação. Porque se a pessoa foi intimada na fase de liquidação para se manifestar sobre os cálculos da outra parte e ela não falou nada, haverá a preclusão. Então ela não vai poder fazer essa tese mais tarde. Então aí, justamente a tese seria, né, numa eventual peça de preclusão. Dizer que ela não pode querer discutir cálculos agora porque ela não fez no momento oportuno a arguição, que seria aquela ideia, fale agora ou cale-se para sempre. Você teve uma chance de falar sobre esses cálculos na etapa da liquidação. Você não falou, aí você não poderia falar na execução ou na impugnação, tá? E já atentando, que eu sei que essa é uma dúvida que alguns colegas têm, impugnação, embargos à execução, qual a diferença? Embargos à execução é a defesa do executado. A impugnação à sentença de liquidação é uma peça apresentada pelo exequente.
O executado, ele pode discutir a sentença de liquidação, que aí são essas teses que eu estou falando para vocês, né? Sobre a questão dos cálculos ali, os parâmetros de cálculo, mas isso é dentro dos embargos à execução. Ele vai fazer dentro dos embargos à execução. Já o exequente, ele utiliza a impugnação à sentença de liquidação. E o terceiro, que é aquele alheio ao processo, mas que eventualmente foi atingido no seu patrimônio, apresentaria embargos de terceiro, porque ele não faz parte daquela relação processual, ele não é o exequente, não é o executado, é um terceiro. Agora, olha só, falamos então das possíveis teses da questão dos cálculos, juros, correção, fórmula de cálculo. Uma vez que tenha sido liquidada a sentença, o processo segue para a execução. Tem lá o seu início, a citação do executado, o executado pode pagar, pode garantir, e se não, vai ter a penhora de bens. Então, possíveis teses que a gente pode ter é sobre esse momento, a citação do executado, eventual problema com essa citação, porque tem lá que a citação é pessoal, pode ser por edital, se por 2 vezes o executado foi procurado e não foi encontrado, aí sim poderia ser por edital. Então, se eventualmente esses atos processuais eles tiverem algum problema, por exemplo, a citação do executado não foi feita da forma adequada, a citação foi num horário que não poderia, isso tudo pode gerar algum tipo de tese para arguir eventual nulidade, né? Se isso gerou um prejuízo, se isso desrespeita a uma norma, a gente pode arguir como uma nulidade, fechou? Então, tese de nulidade, teses que dizem respeito a esses atos processuais da execução. Como, por exemplo, falei ali, questão da citação, questão do horário dessa citação, a questão de quem foi fazer, por exemplo, aquela citação e assim por diante, tá? Aí, tô pensando se eu não deixei alguma coisa no fogo, porque tá um cheirinho estranho. Não sei se eu não deixei alguma coisa no fogo. Eu vou só dar uma espiadinha. Não, pera aí, acho que não. Acho que não. Mas então, fiz o café da manhã do meu filho, tá, gente? Por isso que eu faço umas panquequinhas de banana e aí agora tô sentindo um cheiro de queimado aqui. Mas eu tenho quase certeza que eu desliguei lá. Enfim, aí, gente, voltando pro nosso conteúdo. Teve o início da minha execução, tem esses atos que você vai ver se observou a regra ou não. Se porventura você está diante de uma situação que o enunciado está indicando, por exemplo, como foi feito, você vai conferir na legislação se aquilo foi feito da forma adequada ou não. Além disso, nós podemos ter tese ainda sobre a penhora. O que acontece na execução? Nós temos a penhora. Aí o que eu busco? Né? A patrimonialidade. Eu busco penhorar o bem para depois levar esse bem para um leilão. Ou para que o exequente adjudique este bem, que ele fique com este bem para saldar a dívida. Então nós temos a penhora, a avaliação e os atos de expropriação. Então, se porventura essa penhora ela não está adequada, se porventura esta penhora não observa as normas legais, nós vamos ter teses com relação a isso. Então, se a penhora é sobre um bem impenhorável, se a penhora ela recaiu sobre um bem diferente do qual deveria recair, se existe um problema com a avaliação com relação ao valor do bem, se existe problema com essa avaliação, por exemplo, por não ter utilizado parâmetros corretos, isso tudo vai ser motivo para tese na execução, tá? Assim como também a expropriação. Se foi arrematado por um preço vil, vai ser motivo para arguir. Se foi arrematado por alguém que não poderia arrematar, vai ser arguido também. Como assim arrematado por alguém que não poderia? A gente sabe que lá no Código de Processo Civil vai dizer, olha, todo mundo pode oferecer lance, exceto, e tem uma listinha lá que não pode. Então, isso também se transformaria numa tese, tá? Além disso, então, teses que envolvam a penhora, tese que envolvam avaliação, expropriação. Também podemos ter teses sobre prescrição intercorrente.
Lembrando que prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da execução, a partir do momento que o exequente ele é intimado para dar prosseguimento e ele se omite, ele não dá prosseguimento para aquele processo. Então, acaba ocorrendo a prescrição intercorrente, tá? Lembrando, prescrição intercorrente é só na execução, ela pode ser declarada, inclusive, de ofício e é no prazo de 2 anos. Intimou o exequente para que ele dê prosseguimento na execução e ele se mantém inerte, ele não faz nada. Passou 2 anos, prescrição intercorrente, que é uma causa de extinção da execução, certo? Além de prescrição intercorrente, a gente pode também ter teses relacionadas à responsabilidade, por exemplo, de um sócio. E aí nós temos que pensar o seguinte, ó, o processo ele é movido em face de uma pessoa jurídica, regra geral. Pode ser uma pessoa física, um empregador doméstico também? Pode. Mas em regra, pessoa jurídica. Para que eu possa atingir bens de sócios, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu tenho que fazer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja possível atingir os bens dos sócios. Então, nessa questão você tem que reparar o seguinte, ó. Se eu não tenho um incidente, ou se teve um incidente, mas o incidente foi para direcionar para Maria e João, e quem está agora respondendo é Pedro que está sendo atingido no seu patrimônio, Pedro é terceiro, ele não participou disso tudo, ele não é parte do processo. Para ser parte do processo, no caso do sócio, vai ter que ter tido, então, se ele não fez parte, obviamente, né, no processo de conhecimento, agora na execução, para direcionar para ele, tem que ter necessariamente um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aqui entra as possíveis teses. Quando que eu posso direcionar a execução para o sócio? Nos casos previstos no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. São os casos em que nós vamos poder ter esse direcionamento. Gente, um minutinho, tá? Um minutinho. Voltei. Não é que eu tinha esquecido mesmo o fogo ligado. Eu vi que o cheiro tava estranho. Socorro. Ainda bem que eu fui lá. Então, gente, falei pra vocês ali dessas possíveis teses, né, que envolvam a responsabilidade de um sócio, que envolvam poder direcionar a execução para os sócios, que seria aqui utilizado aquele artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sobre a possibilidade de direcionamento da execução para os sócios. Tudo isso entraria como possíveis teses, tá? Vejam, o que a gente tem que ter em resumo? Prof, é muita coisa. São os acontecimentos de uma execução. O que você tem que lembrar é que, em regra, eu não vou rediscutir o mérito numa execução. E aí entra uma coisa que eu inclusive recebi bastante dúvidas, que é a diferença para ação rescisória. Já indo, direcionando para esse lado que eu também quero falar aqui na live de hoje. Gente, a execução ela tem um objetivo só: fazer cumprir o título. Eu tenho uma sentença que manda o réu agora executado, né, pagar 100 mil reais. O que a execução vai discutir? Pague os 100 mil reais. Execução é para pagar os 100 mil reais. Aí a gente vai discutir se pode penhorar a casa dele, se vai pagar em parcelas ou não vai. Enfim, é isso, mas vai pagar. Essa é a ideia, né? Porque essa execução ela serve para isso. Quando que eu falo em ação rescisória? Quando, embora, por exemplo, mas o enunciado está falando que está na execução. Sim, mas o enunciado está dizendo que o que você quer, que o seu objetivo é justamente desconstituir o título. É fazer com que a obrigação não seja devida, que a pessoa não tenha que pagar os 100 mil reais, que seja reconhecido, por exemplo, que teve uma prova nova, uma prova falsa, um erro de fato, uma violação de norma jurídica. Então, nestes casos, a gente vai ter o quê? O direcionamento para fazer
para fazer uma ação rescisória, porque a execução ela vai ser direcionada para isso. A execução não é direcionada para isso, a execução é direcionada ao cumprimento do título, né? E já para rescindir aquele título executivo, nós vamos ter a ação rescisória, tá? Por isso que eu falo para vocês, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com caminhos muito curtos, que é assim, palavra-chave. Tem palavra que ajuda? Ajuda. Não vou dizer que não, e a gente obviamente estuda elas. Mas você não pode ficar assim, ó, direcionado só para aquela palavra-chave e esquecer do restante do mundo. Porque, por exemplo, eu posso ter lá a palavra, o termo, né, trânsito em julgado. Quer dizer que se falou em trânsito em julgado é ação rescisória? Não, calma lá. A gente pode estar no contexto da questão dizendo que transitou em julgado, o processo foi para execução, na execução aconteceu isso, isso e aquilo, tá? Então, nós podemos estar diante de uma peça da execução. Agora, eu posso estar diante do enunciado que sim, falou em trânsito em julgado, falou em execução, mas o que a pessoa quer é rescindir o título executivo. A sentença, né, lá do processo de conhecimento. Aí seria a ação rescisória. E, aliás, pediram muito identificação de peça. Vamos comigo aqui? Olha só. Quando é ação rescisória? Eu tenho que ter uma decisão transitada em julgado. Mas o objetivo, que tem que estar claro no enunciado, é que você precisa desconstituir este título. Você precisa desconstituir esse título. Por exemplo, você quer rescindir aquela decisão transitada em julgado e existe decisões... E existe um motivo para isso, tá? Existe um motivo que você consegue enquadrar lá no artigo 966 da CLT. Prova nova, prova falsa, violação de norma jurídica, erro de fato, enfim, tá naquele contexto enunciado uma situação dessa. Então eu tenho que aliar a palavra-chave, que é trânsito em julgado, com esse indicativo do nosso enunciado sobre esta situação. E embargos à execução, falei antes para vocês, é a defesa do executado perante a execução, onde ele vai, por exemplo, defender a questão, vai discutir cálculos, vai discutir a penhora, vai discutir a sua responsabilidade ou não, vai discutir os acontecimentos de um modo geral da execução. Agravo de petição, gente, muito cuidado com o agravo de petição. Agravo de petição é um recurso. Agravo de petição é um recurso. Logo, temos que estar diante de uma decisão, de uma sentença da execução. Como não confundir embargos à execução com agravo de petição? O agravo de petição ele vai vir, por exemplo, depois que os embargos à execução foram julgados. Então, apresentados embargos à execução, teve lá a manifestação da parte contrária, instrução, julgamento. Julgados embargos à execução, julgados embargos de terceiro, julgada a impugnação, impugnação à sentença de liquidação, julgado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, declarada a prescrição intercorrente, são situações que nós temos um julgamento para encerrar uma determinada discussão. E por isso que cabe o agravo de petição, tá? Para discutir aquela sentença da execução, quando eu quero recorrer. E, aliás, gente, também me perguntaram muito isso. Prof, como é que eu vou saber, por exemplo, se eu tenho que fazer o agravo de petição ou se eu teria que fazer, sei lá, ação rescisória? Qual decisão você quer discutir e está no prazo ou não está no prazo? Por exemplo, saiu uma sentença no processo de conhecimento, tá, gente? Lá tem petição inicial, contestação, instrução, julgamento. Essa sentença transitou em julgado, foi para execução. Estamos no processo de execução, mas surgiu uma prova nova que inviabiliza aquela decisão lá do processo de conhecimento. É ação rescisória. Agora, eu estou diante de uma sentença da execução e eu estou no prazo para fazer o agravo de petição para discutir coisas da execução. Penhora, avaliação, essas coisas da execução. Eu vou fazer o agravo de petição, tá? Então, embargos à execução, ele vai se apresentar como uma defesa do executado perante a vara do trabalho. Agravo de petição é um recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, por TRT, então eu já tenho que ter uma sentença, uma decisão na execução. E
nesse caso que eu falei da ação rescisória, é quando a gente já tem o trânsito em julgado de uma decisão e que eu quero rescindir esta decisão. E não é porque eu quero por qualquer motivo, tem que ter uma das hipóteses de cabimento do artigo 966 da CLT, certo? Prof, você falou de ação rescisória. Agora me veio aqui, tô apavorado. O que eu discutiria numa ação rescisória? Possíveis teses de uma ação rescisória. Gente, olha só. O que busca a ação rescisória, basicamente? Rescindir uma sentença por um dos motivos do artigo 966. Então, o seu norte, tá? O seu norte vai ser o artigo 966. O artigo 966, gente, ele vai... isso do CPC, ele vai trazer o rol de matérias que podem ser discutidas. Como eu disse, exemplifiquei, prova nova, prova falsa, erro de fato, violação de norma jurídica. Isso vai estar muito claro no enunciado. Isso vai estar muito claro no enunciado sobre essa situação, tá? E vai estar claro para vocês que o objetivo é rescindir, mudar aquela decisão que transitou em julgado. Se a gente quer mudar uma decisão que já transitou em julgado, não tem outra forma a não ser ação rescisória, tá? E o que mais eu falaria? E vocês cuidem, tá? Eu quero tranquilizar vocês, assim, ó, porque a gente sabe, tem vindo ações diferentes, né? Tem vindo ações diferentes, não diferentes, mas enfim, veio um agravo de petição, depois veio um embargo de terceiro, e aí há aquele pânico, assim, e agora? Será que pode vir uma peça diferente? Se vier, como é que eu vou fazer essa peça? Gente, se fosse uma ação rescisória, por exemplo, você tem um artigo na CLT, que é o artigo 836. Ele traz um requisito específico. Atenção para esse requisito específico. A ação rescisória, ela depende de um depósito prévio. Depósito prévio, que é de 20%. Então, isso você vai ter que demonstrar na sua peça. Tem que ter o depósito prévio para que a ação rescisória possa ser feita. É um depósito prévio de 20%, salvo prova de miserabilidade. Isso seria algo que você teria que mencionar. Mas está no artigo, tá no artigo. Aí eu vou para o CPC. No CPC, artigo 966 e seguintes, vai estar dizendo também, gente. Vai estar dizendo quando cabe, vai estar dizendo quem são os legitimados, vai estar dizendo que tem que pedir na petição inicial, vai estar falando sobre vários requisitos, várias coisas que são relativas a essa ação. Então, por isso, até botei a camiseta aqui, ó, respira, não pira, olha o artigo. A dica de ouro, que esta sim, vocês não podem deixar, qualquer tipo de situação assim, não é a peça que eu queria, o conteúdo de uma questão não tá fácil, não se deixem abalar por isso. Se você tivesse que fazer uma ação rescisória, de diferente vai ser o quê? É uma petição inicial, ação rescisória é uma petição inicial, tá, que você faz, onde você vai seguir a mesma estrutura, por exemplo, que você faz qualquer petição inicial, só que ela é direcionada para o tribunal, né? A ação rescisória é daquelas ações de competência originária. Então não faz o endereçamento para a vara do trabalho, você faz o direcionamento para Tribunal Regional do Trabalho. Se for de uma sentença que você queira rescindir. Claro que sempre vai depender qual decisão você quer rescindir. Se você quer rescindir um acórdão do TST, obviamente você não vai fazer ação rescisória no TRT, vai fazer no TST, tá? Mas é sempre de acordo com qual decisão eu quero rescindir. Quero rescindir uma sentença proferida na vara do trabalho, por exemplo, vou fazer ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho. Aí, claro, o endereçamento muda, né? Ali o endereçamento vai para o TRT, não vai para a vara. E as teses mudam, né? As teses mudam. Requisitos próprios da ação rescisória. Você pode falar da questão do depósito prévio, porque existe a necessidade de fazer o depósito prévio, salvo prova de miserabilidade, do prazo decadencial, de ela estar sendo ajuizada dentro do prazo decadencial de 2 anos, a contar do trânsito em julgado, de que tem que ter prova do trânsito em julgado, porque sem trânsito em julgado não cabe ação rescisória, né, gente? Então, o que eu tenho que provar numa ação rescisória? Trânsito em julgado. Isso vocês teriam que deixar muito claro, que há prova do trânsito em julgado, que viabiliza, né, o cabimento da ação rescisória. Então, esse tipo de
de tese não, né, mas de indicação dentro da peça, desses requisitos próprios, requisitos específicos, você coloca eles ali a partir daquelas informações que você vai ter no enunciado e da legislação. E é bem simples, né? Você vai lá, vai abrir um tópico, por exemplo, do depósito prévio, vai dizer que foi realizado o depósito prévio atendendo ao que determina o artigo 836 da CLT. E pode indicar, foi realizado o depósito prévio de 20%, como indicado, como exigido no artigo 836 da CLT, certo? Então, é sem mistério, tá, gente? As teses mais difíceis, obviamente, seriam as do cabimento, propriamente lá, que seria, vamos supor que tem uma prova nova, então eu vou lá e vou dizer que tem uma prova nova, essa prova nova, ela viabiliza a ação rescisória, que tem uma prova falsa, e que essa prova falsa viabiliza a ação rescisória. Por que tem que mudar a decisão, né? Porque foi descoberta uma prova nova, ou porque tem uma prova falsa, a decisão foi baseada nelas, e que por isso tem que alterar a decisão. E aí os pedidos são como de uma inicial: procedência, a citação da parte adversa, a produção de provas, honorários. Só que quando eu peço a procedência, aí você vai pensar, mas eu peço procedência para quê? Para rescindir a decisão e uma nova ser proferida, uma nova decisão ser proferida. Mas eu não vou lembrar, prof. Nem precisa, tá no artigo. Tem um artigo da CLT dizendo que ao julgar, da CLT não, do CPC, ao julgar procedente o pedido, o juiz vai... Taraná. Ou seja, já tem lá o que vai acontecer quando o pedido é julgado procedente. Só que, às vezes eu digo isso, né? Tá lá no artigo. E fica fácil para quem tiver calmo e tranquilo para chegar até esse artigo. Por isso que eu insisto com vocês. É claro que a gente se sente mais confortável e fica mais tranquilo quando é aquela peça que a gente está esperando, né? Quem não quer? Depois até quero abrir uma enquete aqui. Quem não já sonhou com a peça que ia cair? Garanto que vocês já estão até sonhando com a peça que vai cair na prova, não estão? E todo mundo quer chegar lá no dia da prova, abrir o caderno de prova, ler e ter essa sensação, é a peça que eu estava esperando, é a peça que eu me sinto preparado para isso. Mas eu também quero que vocês tenham um plano B. E se não for a peça que eu tô esperando, se não for a peça que eu quero, tá tudo bem, eu vou fazer também. Não é o melhor dos mundos, mas eu vou fazer também. A gente tem que ir pra prova com esse sentimento. Porque se você vai pra prova dizendo assim, eu só quero que seja essa ou aquela peça, e vem outra, o seu psicológico começa a trabalhar de forma contrária. E quando eu digo psicológico trabalhar de forma contrária, gente, é porque mesmo que o artigo esteja ali na sua frente, dá um branco e você não consegue visualizar que estava ali, você não consegue ver que ali tinha uma ajuda, né, uma dica de como fazer os pedidos nessa inicial e assim por diante, tá? Então, olha só, resumindo aqui um pouquinho do que eu falei da ação rescisória, tá? Ação rescisória é uma petição inicial que eu vou elaborar, vai mudar, obviamente, endereçamento, que vai para tribunal, e aí você pode fazer um endereçamento, gente, que eu acredito que a banca aceitaria de ambas as formas, porque ela fez assim para mandado de segurança, tá? Que é ou o específico para o excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do TRT, né, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, ou então só Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. No mandado de segurança, que é o nosso precedente que a gente tem, assim, de uma ação também que inicia no TRT, ela aceitou o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Eu falo isso porque tem muitos colegas que me mandam mensagem, prof, mas eu não vou lembrar desse endereçamento mais completo ali, eu não lembro. Não deixa de fazer, faz genérico então, Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, há uma grande chance de você pontuar. E se lembrar, obviamente, faz de forma detalhada. E aí a ação rescisória, gente, ela serve para rescindir a decisão. Então, suas principais teses vão ser prova nova, prova falsa, violação de norma jurídica, o que no enunciado você puder identificar daquele rol do artigo 966. E além disso, atente muito para os requisitos desta ação. É uma ação que exige depósito prévio, é uma ação que tem um prazo de até 2 anos para que ela possa ser ajuizada, é uma ação que tem que ter prova do trânsito julgado para que ela possa ser apresentada. Então, tudo isso você tem que deixar claro, apresentar lá na sua peça.
E os pedidos são como de petição inicial: procedência, citação, pede honorários, protesta pela produção de provas. Basicamente é isso, tá? Então, falei resumidamente aqui. E aí, retomando lá, nós falamos também das peças da execução e suas diferenças, né? Mas para deixar claro, por exemplo, quando você está num processo, e eu falei da ação rescisória por conta disso, né? Um enunciado ele pode estar falando que teve trânsito em julgado, e eu recebi perguntas assim porque já fizemos assim, seja no simulado, seja em provas anteriores, de aparecer, mas falou em trânsito em julgado, eu achei que era ação rescisória. Calma, tem que ver o contexto. Direcionou para execução, direcionou para acontecimentos da execução, é a peça da execução. E o contrário também já aconteceu. Prove, mas estava na execução, pensei que não fosse cabível ação rescisória. Peraí, mas o que se pretendia? Se pretendia rescindir aquela decisão que tinha transitado em julgado, aí cabe sim a ação rescisória, tá? Vou abrir aqui um pouquinho os comentários para... quero fazer essa pergunta. Vocês já estão sonhando com a peça? Quero saber quem é que já está sonhando com a peça que vai cair. Todo mundo passa por isso. Se você não passou, espere. Nos próximos dias você vai sonhar com a peça que vai cair. Eu tenho certeza disso. E aliás, prof, eu não tô sonhando porque eu nem dormindo tô, né? Garanto que tem gente assim também. Ó, o Jorge disse que já sonhou com RT. Já sonhou com RT. Sonhou com mandado de segurança. Ali a Thaís diz que sonhou com mandado de segurança. A Duda, será um RO ou uma contestação? Que seja a peça que for, né, gente? Mas que seja justa. Eu tô nessas, tá, gente? Eu tô assim, ó, que seja uma prova justa, tá? Que cobre conhecimento efetivamente de um jovem advogado trabalhista. Quem é da repescagem vai entender por que eu tô falando isso, tá? Mas que seja uma prova que cobre conhecimento jurídico de um jovem advogado trabalhista. É isso que eu quero, tá? É isso que eu quero e aí todo mundo vai ser feliz. Isso aí, gente. Quando eu falo pra estudar todas, né, é por isso. Né? A gente não pode ficar no chutômetro, né? Achar que a gente vai ser tal peça, vou estudar só tal peça. É um risco muito grande, né? Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, né? Mas o ideal é que a gente sempre tenha o plano A e o plano B, gente. Tenha o plano A. Você gosta de uma peça? Torça, memorize, mande energias, né, para que seja essa peça. Mas se não for, tá tudo bem também. Você vai fazer igual, né? Você vai seguir, vai conseguir fazer. Não tem mistério, tá? E agora ali eu vi que surgiu uma pergunta, né? Sim, a gente tem uma aula específica sobre identificação de peça. E eu vi também, já aproveitando ali, que teve uma pergunta no sentido de: dá pra estudar em 12 dias? Eu considero um tempo muito pequeno, tá? Mas, obviamente, que com dedicação, se você já tem uma boa base prévia, por exemplo, você estudou para a primeira fase, você tem a graduação, você não chega na segunda fase, assim, de paraquedas, ninguém chegou aqui, assim, tocaram vocês numa segunda fase. Você já vem de uma preparação anterior, vocês passaram numa primeira fase, passaram por uma graduação, então alguma coisa, com certeza, vocês já sabem, né? E o direcionamento final para esses 12 dias, que a gente está focando no CEISC, nesse cronograma de 12 dias, é treinamento, e isso vale para os demais colegas, tá? Se vocês, para os colegas que estão aqui, que estão acompanhando o curso, e que vale essa dica de um modo geral, gente, nós focamos nessa reta final em treinamentos, porque é uma forma de estudo, mas a partir de treinamentos. Se vocês repararam, quem é aluno do curso, na segunda-feira a gente fez treinamento de inicial de contestação de RO. A gente fez 3 treinamentos. Hoje a gente vai fazer treinamento de peças diferentes. Hoje a gente vai ter peças diferentes, a gente vai ter peça da execução, a gente vai ter mandado de segurança, a gente vai ter peças diferentes hoje, tá? Hoje a aula de treinamento também é peças diferentes. Prof. Luiz está resolvendo baterias de questões com vocês. E na semana que vem a gente vai ter uma aula. Vocês vão ter aula de linha do tempo,
vocês vão ter aula de identificação de peça e possíveis teses. Aula de identificação de peça e possíveis teses. Daí a gente vai ter uma tabela bem organizadinha, com todas as peças, seu cabimento, sua fundamentação, os detalhes que vocês têm que cuidar naquela peça e as possíveis teses daquela peça. Essa é uma aula, assim, ó, que eu acho que é a aula resumão. Sabe a aula, assim, tipo, se eu tivesse só que estudar uma aula antes de ir pra prova, seria aquela, né? Seria aquela. Então, aquela aula ali é, assim, um resumão e é essencial, tá? Então, essas aulas que estão acontecendo ao vivo são essenciais que vocês assistam. Além delas, obviamente, que vocês façam outras aulas de acordo com as necessidades. Quem, por exemplo, ainda tem dificuldade em algum tema específico, vai estudar esses temas específicos, tá? Sim, hoje vocês seguem as lives, tá? Hoje, ao 12h30, é com o professor Luiz Henrique. A minha, eu fiz essa excepcional hoje de manhã, porque a minha ontem, ao 12h, acabou não conseguindo ficar salva. Eu tive uma queda de internet aqui, bem na hora que eu ia salvar. E aí eu não sei se eu também fiz alguma coisa errada, se eu podia ter feito alguma outra coisa, mas acabou que ela não salvou, eu não consegui recuperar depois, tá? Não sei exatamente se eu fiz alguma coisa errada, mas bem na hora que cortou e aí eu não consegui salvar. Daí eu resolvi fazer hoje pra retomar o assunto, pra deixar salvo, porque eu recebi várias mensagens de que não puderam acompanhar ao vivo, que queriam ter visto gravada e não tava lá. E se vocês repararam, gente, tá? Eu não falei no começo da live, mas eu vou falar agora. As nossas lives, a partir de agora, elas ganham um caráter solidário. Por quê? Eu já falei isso nas outras lives e vocês estão acompanhando pelos noticiários, vocês sabem da situação que o Rio Grande do Sul se encontra. Então, todas as lives, né, ao invés de pedir like ou se inscreva no canal, como a gente faz de um modo geral, eu vou pedir pra vocês, se puder, doem, tá? Ah, professora, mas eu não sei pra quem doar. Entra no site Para Quem Doar. Lá vai aparecer várias opções de doação. E eu também sempre vou postando aqui pra vocês opções no meu stories também, tá? Sempre quando eu vejo alguém que tá precisando, quando eu vejo uma campanha, eu vou repostando no meu stories. Então, se você sentir no seu coração que, como uma forma, né, de, entre aspas, agradecimento pela live, enfim, pela disponibilização aqui, ajude como puder. Se eu não tenho dinheiro, se eu não posso fazer uma contribuição, ore, mande energias positivas. Eu acho que quando a gente faz o bem se reverte pra nós. Na verdade, a gente tá só jogando pro mundo aquilo que a gente quer que venha pra gente também, né? E como nesse momento a gente tá querendo o bem, no caso vocês, que é a aprovação no exame de ordem, saibam que com certeza aquilo que vocês façam de bem para os outros reverte em favor de vocês. Nada nessa vida, tudo que a gente faz, né, como a gente joga pro mundo, o mundo devolve pra nós, né? Então, por isso que a partir de agora, todas as lives eu vou fazer uma pausa e o Prof. Luiz também vai fazer uma pausa pra pedir isso pra vocês, tá? Que a gente possa transformar esses momentos de live também para uma grande corrente de bem, para que a gente possa contribuir com quem tanto tá precisando, tá, gente? Porque efetivamente tem muitas pessoas precisando e é bem grave, tá? Então, gente, falamos aqui, tá, destes temas hoje, mas a gente vai seguir as nossas lives. Amanhã nós temos live, amanhã ao 12h, tá? Amanhã ao 12h nós seguimos as lives, eu trago pra vocês mais um conteúdo, e vocês podem sempre deixar nos comentários aqui dos vídeos qual conteúdo vocês querem que venha pras lives. Hoje ao 12h nós temos live com o professor Luiz Henrique, tá? Hoje à noite, quem é aluno do curso, a gente tem uma baita aula. Venham preparados, porque a gente vai fazer treinamento de peças diferentes, de peças especiais, mas que podem aparecer na sua prova, tá? A gente vai fazer essa bateria, então, hoje de treinamento. E a gente vai seguir, então, aqui com as nossas lives, tá? Como eu já disse em outros momentos, é óbvio que a gente não consegue ter a mesma alegria que a gente vê em outros momentos aqui falar com vocês, por todo o cenário que a gente está passando, mas a gente está se esforçando ao máximo
para, primeiro, manter o conteúdo, manter a energia, manter vocês focados, porque a gente sabe da importância nessa reta final que isso aconteça e nós estaremos junto com vocês, assim como também, claro, obviamente, estamos ao lado e sensibilizados com todos os alunos, por exemplo, que não vão poder fazer a prova nesse momento por conta de tudo que está acontecendo. Certo, gente? Tenha um ótimo dia, Quem é aluno do curso, espero vocês hoje à noite para o nosso treinamento. Até mais, tchau, tchau!